Grande Glória Deus, a Deus. aleluia. Irmãos, eu fico alegre de estar podendo retornar junto com os irmãos. Eu confesso que por esses dias eu estou um pouco sem ministrar a palavra. Estou evitando um pouquinho, estou me aprofundando um pouquinho mais. Mas quando o nosso irmão João nos convidou, eu disse: eu vou, né? Eu vou, porque senti no meu coração de estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus. E outra coisa, eu também amo muito o pastor Eduardo, né? Esse homem que, desde que nós chegamos há 5 anos atrás da cidade de Natal, ele sempre tem nos acolhido muito bem, né? Glória a Deus. Mas sem mais delongas, para nós ganharmos tempo com o que Deus ainda quer falar conosco. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Sentados mesmo, se os irmãos quiserem, mas se quiser ficar de pé, fique à vontade. Aleluia. Tá? Evangelho escreveu João. Capítulo de número 8. E depois você retorna ao livro, né? Evangelho escreveu São Lucas, capítulo também 8. Louvado seja Deus. 2 capítulos 8, para nós aprendermos um pouquinho com o Senhor nessa noite. Versículo de número 31 do capítulo 8 do Evangelho de João nos diz assim. Por gentileza, me acompanhe, por favor. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Retorna o livro, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo de número 45, que também nos diz assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistia: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Aleluia. Vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Se assenta, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o nosso irmão João, ele falou que era culto de cura e libertação, e eu perguntei a ele se tinha algum tema, e ele falou assim: não, fica à vontade. E eu comecei a buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, mas que também devemos crescer no conhecimento da palavra. Aleluia. Podemos dizer que hoje é um culto 2 em 1: cura e libertação. Interessante, queridos, que fala-se muito mesmo em cura, fala-se muito em libertação. Mas será que será que você, será que nós realmente sabemos o significado dessas duas palavras biblicamente? O que significa cura? O que significa libertação? Quando se fala no texto bíblico. Interessante, irmãos, que quando nós pegamos a palavra cura e nós vemos que o significado no contexto bíblico, ser curado significa o pleno restabelecimento da pessoa que estava doente. Grande Deus, aleluia.
Porque quando nós pregamos sobre cura, quando nós falamos de cura, quando nós vivemos experiências de cura, Grande Deus. nós começamos a ver que quando Jesus cura, aquela enfermidade não volta mais. É verdade. Quando Jesus ele cura uma pessoa do seu mal, aquela enfermidade que o oprimia, aquela enfermidade que estava sobre a sua carne, aquela enfermidade que estava sobre a sua vida, ela já não existe mais. Eu já começo a ministrar com um pequeno testemunho. A minha mãe, queridos, ela sofria de uma grande doença nos ossos. E cada mês ela gastava mais de R$300 de remédio. E ela mal conseguia dormir com tanta dor que ela tinha sobre os ossos. E um belo dia eu cheguei para ela e disse assim: mãe, a senhora crê em Jesus? Ela disse: filha, eu acredito. Eu não perguntei se a senhora acredita, eu perguntei se a senhora crê em Jesus. Grande Deus, aleluia. Ela olhou um pouquinho desconfiada e ela disse: eu creio. Eu disse: então a senhora me autoriza a orar por você? Ela disse: filho, lógico que eu autorizo. E naquela noite eu orei por ela. Interessante, amados, que quando eu terminei de orar por minha mãe, instantaneamente veio uma sonolência sobre a vida dela. Aleluia. E ela adormeceu. No dia seguinte, pela manhã, mais de 8 horas da manhã, como ela já não tinha mais dormido até esse horário, ela acordou. E quando ela acordou chorando. E ela disse: filho, vem aqui. Quando eu fui lá, eu perguntei: mamãe, o que aconteceu? Ela disse: filho, hoje eu dormi como nunca mais tinha dormido. Porque eu não senti nenhuma dor mais. Sabe o que aconteceu? Até hoje ela foi curada, ela não precisa mais tomar remédio. Escute-me uma coisa nesta noite. Quando nós lemos os livros sinóticos, que são livros de Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos histórias parecidas. Nós encontramos histórias que estão dentro de um livro, agora nós encontramos dentro de outro livro, sendo esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, livros sinóticos, livros que têm o mesmo olhar. Então, quando eu venho ao livro de Lucas, ou melhor, o Dr. Lucas, aquele que era médico, aquele que curou das feridas do apóstolo Paulo, ele começou a ter experiência, ele começou a ver, e ele começou a saber de algo que já tinha acontecido. E ele relatou essa história no capítulo 8 desta mulher do fluxo de sangue. Uma história bastante conhecida, bastante pregada, bastante falada. História que as crianças conhecem, que os adultos, os anciões conhecem. Sabe muito bem que a Bíblia nos relata que havia uma mulher que ela tinha muito dinheiro e ela era bem vista sobre a sociedade, mas chega o seu tempo, os seus dias, ou melhor, os dias que as mulheres têm todo mês, e de repente, irmãos, chega aquele dia para aquela mulher. Entenda uma coisa, biblicamente naquela época, toda mulher que estava com fluxo de sangue, ela teria que ser afastada da sua casa, ela teria que ser afastada do arraial, ela teria que ser afastada do meio da sua família, porque, aleluia, naquela época, para o judeu, ela estaria grande Deus, aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que passa-se uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 3, 4, 5, 12 anos, essa mulher sofria desse mal, essa mulher sofria com esse fluxo de sangue. A Bíblia nos diz, a Bíblia vai nos falar que ela gastara, irmão João, todo o seu dinheiro com os médicos. Grande Deus, aleluia. Médicos naquela época, aleluia, tentaram somente puxar o dinheiro dela, mandaram ela comprar remédio tal, remédio X, e nada resolveu. Escute-me uma coisa nesta noite. A Bíblia assim diz que os médicos foi dado por Deus, mas eu creio no médico dos médicos, que quando ele age, ele chega, não tem
sabe, às vezes eu costumo falar que quem sabe ela foi até no médico medicinal. Aquele médico medicinal mandou ela fazer um chá de uma raiz qualquer e aquele chá não fez efeito. Mas teve um dia que ela tomou o chá da raiz de Jessé. Eita Deus, aleluia. Irmãos, é lindo Grande essas Deus. histórias bíblicas. Escute-me. A Bíblia diz que um certo dia ela ouviu falar de Jesus. Grande Ela ouviu Deus. falar que Jesus estava passando. E de repente ela colocou no seu coração um desejo de tão somente tocar na sua vestidura. Escute, ela agora já estava afastada do arraial. Ela era discriminada. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela não podia tocar em ninguém. Ela era imunda, mas mesmo assim ela quis tocar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Amém, Deus, aleluia. Escute, quando Deus quer fazer, não importa a circunstância. Quando Deus quer operar, não importa os problemas. Quando Deus quer operar, tudo parece difícil. Diz o certo pregador que Deus complica, depois Deus complica, e depois Deus, aleluia. complicou. Escute-me nesta noite uma coisa: a palavra cura no contexto bíblico quer nos dizer que a pessoa ela será totalmente restabelecida da sua saúde. Grande Deus, Quando lê aleluia. a Bíblia Sagrada, vê que todas as pessoas que Jesus curou, aleluia, não voltou mais com a mesma enfermidade, não. Tem uma coisa, este lugar eu quero lançar uma palavra profética nesta noite, seja esse lugar ou seja em outra casa que o Senhor vai dar, porque aqui é por pouquinho tempo. Escute isso, não é este lugar que o Senhor deu. Escute-me uma coisa nesta noite: Jesus vai trazer pessoas enfermas e vai trazer a sua que amando, mas Deus vai usar vocês com imposição de mão para que eles sejam curados em nome de Jesus. Ramai decanta na A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e as certezas que se espera. No texto original quer dizer a fé é a certeza de algo que já está acontecendo. Jesus, aleluia. Como assim você pode me provar isso? Eu posso provar dentro desse texto. Ela estava enferma, mas ela já estava crendo que ia ser curada. Jesus, aleluia. Ela já estava enxergando o seu milagre. Ela já estava enxergando a sua vitória. Às vezes a nossa falha nos impede de enxergarmos a nossa vitória. Mas o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e que não desceu ao nosso coração é o que Deus tem preparado para esta igreja. Em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Resumindo, ela foi restaurada. Ela foi restabelecida a sua saúde. E nunca mais ela sofreu desse mal. Aleluia. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse: filha, vai em paz. Meu Deus. Grande Deus, aleluia. Posso lançar uma palavra profética nessa noite? Palavra bíblica. Glória a Deus. Saia em paz nessa noite desse lugar. Amém. Grande Deus, Vai-te em paz. E creia que o amanhã a Deus pertence. aleluia. O amanhã pertence a Deus, não pertence a mim nem a você. Meu Deus. Quando eu leio a palavra libertação, estou resumindo, irmãos. A palavra libertação, irmão João, para aqueles que não sabem, vem do grego. Tem muitas palavras nossas, muitas palavras bíblicas que vêm do grego. Então a palavra libertação ela vem do grego, que significa sotero. Olha só, meu Deus. O qual significa livramento ou salvação. Melhor, ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. Grande Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada, quando você lê do capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, nós encontramos passagens a qual vemos Deus libertar o seu povo. Tem até um livro bíblico
que significa libertação, saída, que é o livro do Êxodo. O povo estava oprimido. O povo estava sendo escravizado. Grande Deus. O povo precisava ser liberto. Então Deus usa Moisés e resgata a nação hebreia das mãos de Faraó. Mas quando Israel ele sai do Egito, ele começa uma nova história. Ele começa, pastor Eduardo, uma nova trajetória. E se você começar a ler no livro de Êxodo em diante, você vai ver o quanto Deus foi misericordioso, o quanto Deus foi bondoso com o povo. Grande Deus, aleluia. Por mais que viessem inimigos, por mais que viessem adversários, Deus sempre libertava o povo. Grande Deus, aleluia. Deus sempre livrava o povo. Livrava das opressões, livrava das ciladas, livrava dos inimigos. Mas quando o povo começava a vacilar, quando o povo começava a cambalear em pensamentos, Deus permitia que viesse a opressão. Deus permitia que viesse a luta. Deus permitia que viesse para que eles sentissem na pele o quanto eles precisavam de Deus. Tem hora que parece que tudo está bem, né? A gente se acomoda. A Bíblia diz que quando Deus, através de Jesus, chama os discípulos, e quando Jesus ele vai para a glória, ele manda que os discípulos ficassem onde? Lá em Jerusalém. Mas Jesus disse assim para eles: olha, escute isso. Vocês vão para Jerusalém, mas não é em Jerusalém que eu quero vocês. Eu quero que vocês, além de Jerusalém, vá para Samaria. Mas não é Samaria que eu tenho para vocês. De Samaria eu quero que vocês vão para a Judéia. Mas também não é a Judéia que eu quero. De lá vocês vão para os confins da terra. Aleluia. Irmão, vocês não estão entendendo, mas eu vou te explicar. Aleluia, Deus. Deus quer ampliar as tendas. É, Jesus, aleluia. Você não está enxergando, mas Deus vai enviar. Aleluia. Grande Deus. Porque não é somente essa rua, não é somente esse bairro, não é somente essa cidade, mas Jesus tem mais para mim e para você. Aleluia. Mas Deus quer que nós tomamos uma posição, que nós tomamos uma decisão para que Ele opere sobre as nossas vidas. Grande Deus, aleluia. Jesus nunca faz nada sem a nossa permissão. É conversa fiada quem diz que Jesus ele arrebenta as portas. Irmãos, Jesus ele é educado, ele bate a porta. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Oh, Jesus, aleluia. Mas Jesus precisa que eu e você tome uma decisão. O profeta Isaías, quando ele viu toda a cena e disse assim: quem é que eu vou enviar? Ele disse assim: envia-me a mim. Oh, Eis-me aleluia. aqui, Senhor. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Então Deus sempre libertava o povo. Quando veio Jesus, ele veio com a palavra. Quem era a palavra? Era ele. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. Então, quando eu leio o capítulo 8 de João, ele começa assim, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós, igreja, permanecer na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, vós serás minha igreja. É, Deus, aleluia. Então, Grande se Deus, creres aleluia.
verás a glória de Deus. Oh, Deus, Se o aleluia. Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus. Duas características para finalizar nessa noite. Duas características: cura e libertação. Algo importantíssimo. Você quer que Deus trabalhe nessas duas áreas? Deixa na oração. É, Deus, aleluia. Busque em oração. São dois cargos pesadíssimos para a igreja. Eu sempre comento para os meus amigos: ore pedindo o dom de discernimento de espíritos. Porque cura é uma coisa, libertação é outra. Como é que você pode me provar isso, irmão Jetson? O cego de Jericó foi o quê? Curado. Ele foi curado. O moço gadareno, ele foi o quê? Foi liberto. Duas coisas distintas: cura e libertação, mas as duas andam juntas. Então aprenda isso nessa noite. Deus cura, cura. Deus liberta, liberta. Agora, para isso, ele precisa que vocês desçam em oração. Aleluia. Grande Deus. Esses dias estava com uns amigos meus lá de Itaiaçu na minha casa. E eu estava com uma dor muito forte na coluna. Eu não estava suportando. E nesse dia a gente estava lá, eu trouxe eles para pregar em uma determinada igreja aqui em Monte Alto. E depois eu levei eles para jantar na minha casa e lá assando uma carne para eles. De repente veio aquela dor muito forte. Eu disse assim: irmão, você me perdoe, fique aí que eu vou no hospital. Aí o presbítero amigo meu disse: como é que é? Se eu for no hospital, porque eu não aguento, eu nem conseguia me mexer. Ele disse: não, primeiro vamos orar. Irmãos, para a glória de Deus, depois da oração, a dor da coluna sumiu. Aleluia. Até hoje, para a glória de Deus, nunca mais senti uma dorzinha na coluna. Glória a Deus, aleluia. Isso já faz mais de 6 meses. Eu estava falando hoje com a minha esposa em casa. Realmente, Jesus me curou. Grande Deus, aleluia. Segura sobre os vossos pés nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.